Pessoas, no vídeo passado a gente estava falando sobre os antecedentes ali das reflexões existenciais, especialmente três filósofos do século XIX, Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard. Eu disse que esses três caras foram decisivos para a reflexão filosófica de natureza existencial sobre a condição humana que se confirmaria no século posterior. Diz que dividiria essas explicações ao apresentar dois movimentos, um que é a fenomenologia e o outro que é o existencialismo. Então vamos seguir essa linha histórica, trabalhando primeiro a fenomenologia, que foi um movimento filosófico que se iniciou na passagem do século XIX para o início do século XX e teve como primeiro grande representante um cara chamado Russell, que é quem a gente vai se dedicar, pelo menos em alguns minutos da aula de hoje, a falar, né? Primeiro vamos tentar entender o significado da palavra fenomenologia. Essa palavra remete ao conceito de fenômeno, conceito que a gente já vem trabalhando há um tempo nos vídeos, especialmente nas aulas sobre Kant, Immanuel Kant, e nas aulas sobre Hegel, dois filósofos prussianos que mobilizaram essa categoria conceitual de fenômeno. O Kant, vocês devem se lembrar, basta ver os vídeos lá sobre Kant que eu produzi, ele trabalha com dois conceitos, o conceito de fenômeno e o conceito de noúmeno. O que ele chama de fenômeno? É o modo como a gente percebe a realidade, o modo como a gente representa a realidade. E o que ele chama de noúmeno? Ele chama de noúmeno a coisa em si, a essência, o fenômeno enquanto tal, né? Aquilo que a gente representa na sua real natureza. Não interessa aos fenomenólogos a busca desse noúmeno, interessa a busca pelo fenômeno, pelo modo como nós representamos a realidade, o modo como essa representação ela é construída psicologicamente, subjetivamente. Nesse sentido, deixa de buscar a coisa em si, mas a representação. A história da filosofia ela é recheada de ideias metafísicas, essencialistas, universalistas. A ideia do Russell era transformar a filosofia fenomenológica numa ciência rigorosa capaz de dialogar estreitamente com o universo da psicologia, né? Tanto que hoje o curso de psicologia ele contempla mais discussões sobre fenomenologia do que o próprio curso de filosofia, de onde é a sua origem, né? Por quê? A grande preocupação do Russell e dos fenomenólogos é, mais do que compreender o sentido do mundo ou da vida, é compreender a manifestação da nossa mente, o modo como a gente cria uma significação sobre o mundo, o modo como a gente simboliza, representa, abstrai o mundo, que é o que eles chamam de o mundo na mente, né? Por isso a psicologia ela tem um papel tão central. O Hegel também serviu de inspiração. Ele tem uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, né? Espírito em Hegel está associado à mente, não no sentido religioso. E fenômeno é o modo como a gente representa os nossos estados mentais, por meio da linguagem, por meio da expressão corpórea, né? Por meio de alguns sinais que possam ser verificados sensorialmente, né? Empiricamente. Isso interessava muito os fenomenólogos. Então eles pegaram esse conceito originalmente do Kant e do Hegel e transformaram isso num sistema filosófico, numa doutrina filosófica. Ocorre que o Russell ele teve um grande discípulo, um aluno muito destacado, que é o que eu mencionei no vídeo passado, esse cara, o Heidegger, que ele sim acabou sendo o grande representante da fenomenologia. O Russell é a primeira grande figura, o primeiro grande intelectual que difundiu esse conceito. Mas o Heidegger, sem dúvida alguma, é o grande sucesso editorial, comercial em relação a essas reflexões, né? Se tornou uma personalidade conhecida mundialmente, publicamente, não só por fatores positivos, né? Embora o Heidegger tenha sido um grande filósofo, um grande fenomenólogo, tenha sido um grande intérprete, inclusive do Nietzsche, tem uma obra chamada Nietzsche, que ele escreveu, que pretende analisar alguns conceitos do filósofo alemão. Apesar disso tudo, o Heidegger tem uma enorme mancha ali na sua biografia, que é o fato dele ter se vinculado ao regime nazista, né? Ele foi nomeado, a convite do Hitler, ao cargo de reitor da Universidade de Friburgo, ali junto à ascensão
do nazismo. E ele aceitou o convite, fez um discurso de alinhamento ao partido, muito embora não tenha sido filiado oficialmente ao partido, e isso obviamente desgastou muito a imagem dele. Até porque ele tinha uma relação muito próxima, a gente vai falar em vídeos futuros, com uma filósofa chamada Hannah Arendt, que era judia e que foi perseguida durante o nazismo. Obviamente isso gerou uma decepção profunda dela, Hannah Arendt, na construção da relação dos dois. Isso inclusive é muito bem expresso num filme chamado Hannah Arendt, que facilmente você encontra na internet, eu acho que tem disponível no YouTube para quem quiser assistir. Pois bem, o Heidegger, entre as suas principais obras, publicou uma chamada Ser e Tempo, obra que é o grande tratado ali fenomenológico que o mundo contempla até hoje. E é justamente nessa obra que ele inaugura um conceito fundamental dos estudos fenomenológicos, que é o conceito de Dasein. Essa expressão alemã, numa tentativa ali livre de tradução, significaria algo como ser aí, ser aí. A ideia do Heidegger, muito inspirada em autores como Nietzsche, é de que nós, a partir de um processo fenomenológico, devemos criar um sentido para o mundo, nos projetar em relação à vida, criar uma espécie de subjetivação. E ele entende que a gente lida basicamente com 3 dilemas, que é o nosso ser no mundo, o nosso ser com os outros e o nosso ser para a morte. Esses são os 3 grandes princípios que modulam a existência humana, né? A dificuldade daquilo que eu quero ser associada às dificuldades que eu lido no mundo para realizar ou para alcançar, para projetar aquilo que eu quero ser. A dificuldade de que eu não estou sozinho no mundo, eu vivo com os outros, então eu tenho que dividir dificuldades com os outros, às vezes eu tenho que encontrar barreiras junto a esses outros, né? E eu tenho que saber lidar com isso. E o fato de que nós somos um ser que sabemos que vamos morrer. E, obviamente, construímos um sentido de urgência ou de construção existencial consciente da experiência que é inevitável para todos nós, que é a morte. E é óbvio que esse processo ele gera um sentimento de angústia. E essa angústia, para o Heidegger, é uma válvula para a transformação da nossa relação com a própria existência. Isso, inclusive, mais tarde seria muito decisivo para o Sartre, filósofo existencialista, que a gente vai falar em vídeos futuros, quando ele escreve essa obra chamada Náusea, que a gente mostrou no vídeo passado, onde ele reflete ali filosoficamente sobre o conceito de angústia, né? Tendo em vista esses 3 pilares que marcam todas as nossas existências, o fato de a gente estar no mundo, que é algo que a gente não escolheu, né? A gente simplesmente é jogado à vida, é jogado ao mundo, e a gente tem que construir um sentido para esse mundo com os outros e sabedor da morte como um fenômeno inevitável. Nesse sentido, a gente tem 2 caminhos: o de projetar uma vida, nas palavras do Heidegger, autêntica ou uma vida inautêntica. E isso você pode relacionar tranquilamente com aquilo que o Nietzsche chama de moral do senhor e moral do escravo. A vida inautêntica é aquela em que, na angústia, na ausência de um sentido para a vida, você terceiriza, digamos, sua vida para alguma religião ou para quem quer que seja, ou deixa de investigar sobre sua própria existência, deixa de assumir as rédeas da própria existência, né? Você deixa de cuidar de si, em grande medida. Isso, para o Heidegger, é uma vida inautêntica, do ponto de vista filosófico. Uma vida autêntica é aquela em que você é o grande dirigente da própria existência, né? Muito próximo daquilo que o Nietzsche chamaria de moral do senhor, né? Pois bem, temos aqui então uma apresentação do que, óbvio que em linhas gerais, do que é o pensamento fenomenológico. E aí, num vídeo mais futuro, que talvez eu poste na semana que vem, a gente vai falar dos existencialistas, Sartre, Simone de Beauvoir e Camus, que foram profundamente influenciados pelos fenomenólogos também, tá bom? Então há toda uma rede de influência, todos os filósofos que a gente está trabalhando vídeo a vídeo, está sendo influenciado ou criticando o anterior, tá bom? Então por hoje é só. Tchau, tchau.